versículo 8 ao 12, nós teremos hoje dois textos para ler, esse é um, e depois nós leremos 1 Samuel, esse é o segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 8 ao 12. Davi desgostou-se, na minha versão diz, ficou irado, porque o Senhor havia rompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. E avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Você vai voltar algumas páginas, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, é a outra leitura desta pregação. Nós vamos ler apenas um versículo, depois eu explico um pouco do contexto desse versículo e a conexão dele com o texto inicial. 1 Samuel capítulo 7, versículo 2 diz assim: desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Observe que aqui está protagonizando a arca. A arca, nós lemos ela no capítulo 6 de 2 Samuel e agora no capítulo 7 do primeiro livro. Desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Somente até aqui. Senhor, essa é a tua palavra que nos abençoa tanto, nos edifica tanto. Somos tão gratos a ti por tanta riqueza. Te exaltamos, Senhor. A nossa vida não faz sentido sem a tua presença e sem a tua palavra, as duas coisas juntas. A tua presença sem palavras já nos cura, já eleva o nosso espírito. A tua presença, ela nos põe de joelhos inclinados em adoração, mas a tua palavra nos põe de pé. A tua palavra, ela nos dirige, nos guia. A tua palavra nos dá vida. Jesus, tu falou, vida é abundância. Nós cremos nisso. Faça isso agora mais uma vez. Faça por graça e misericórdia. Reunimos em teu nome, mas ainda assim é só por graça e misericórdia. Eu não posso, Senhor, falar por mim mesmo, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha me preparado, por mais que eu tenha um tema, por mais que eu conheça a história, eu não conseguirei alcançar nem um mínimo, nem um milésimo do coração de alguém, se esta palavra não se tornar viva e vindo do céu, o pão que desce do céu. Eu oro um pouquinho mais nessa hora, eu oro mais um pouco, Senhor. Nós estamos em meio a um culto, essa reunião, ela só faz sentido se esse momento estiver permeado da tua presença. Fala conosco, Senhor, fala conosco, nos inspire, Espírito Santo, nos inspire. E que nesse momento agora, eu quero ver com os olhos espirituais, mas eu quero convidar, Senhor, céus e terra, vem agora nesse momento, desencontre aqui a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, a noiva, o corpo, o exército. E ao encontrar-se contigo, Senhor, há um desejo no teu coração a ser revelado. Neste encontro sempre tem algo da tua parte, mas tem também algo da nossa parte. E que seja assim essa interação agora, nesse momento. Aleluia. Dizemos amém. Observe que os dois textos falam da arca. Esse texto último que eu li no capítulo 7, se você ler no capítulo 6, tem uma história muito triste sobre a arca da aliança, que representa, a arca representa a presença de Deus. E a arca, ela vivia em Israel,
Logo nos capítulos iniciais do primeiro livro de Samuel, a arca estava em Israel, havia um juiz em Israel, que era Samuel, haviam 2 sacerdotes, era Eli, não era o Samuel, mas havia 2 sacerdotes que eram filhos do Eli, sacerdote e juiz. Este Eli, a Bíblia fala um pouco da história dele, fala de Ana, tudo isso nos primeiros capítulos de Samuel. E nesse capítulo exatamente, no capítulo 6 e 7, se eu não me engano no capítulo 5 também, vai aparecer a arca. Não é no capítulo, é no capítulo 4, vai aparecer a arca do Senhor. E a arca do Senhor sendo apresentada nesse capítulo 4, da seguinte forma: Israel sai para a guerra contra os filisteus. E havia um hábito e até uma ordenança de que quando Israel enfileirasse seus exércitos, a arca teria que ir na frente. Estava ali garantida a vitória, porque a presença do Senhor estava ali. Nesse contexto, Israel estava afastado, frio da presença de Deus, mas eles tinham simbolismos da presença de Deus, mas a alma deles, o espírito deles estavam desconectados. É possível isso acontecer conosco. Podemos ter representatividades da presença sem a presença. Isso é grave. E aqui é exposto exatamente na guerra, porque Israel vai à guerra, e quando o exército de Israel sai para a guerra contra os filisteus, vê a arca da aliança, o texto diz que há uma alegria, um júbilo, uma gritaria que se ouviu por toda a terra, a ponto dos inimigos, os filisteus, ouvirem aquele júbilo e a terra estremecer. Eles ficaram com medo. Quem já foi militar sabe o que significa as canções da corrida, sabe? Quem lembra aí? Tem militar lembrando? As canções motivavam a corrida. Eu me lembro de canções impressionantes. Eu me lembro quando recruta uma companhia de 100 homens, e aí a gente tinha que marchar e depois correr um bloco bem coeso, motivado por canção militar, a tropa passando, e aí o guia, o comandante, ele mais motivado, faz a tropa ficar mais motivada. Canções tipo: puxa guia que eu quero correr, e aí a tropa correndo. Eu imagino Israel saindo para a guerra, motivados, animados, jubilosos, empolgados, porque a arca estava ali, a representação da arca estava ali, mas Deus não estava ali, e eles perderam a guerra, e os filisteus mataram aqueles homens. Hófni e Finés, que eram os sacerdotes que levavam a arca, foram mortos, e a arca foi tomada pelos filisteus. Sai de cena a arca. Quando a notícia chega, o mensageiro chega para o sacerdote principal, o Eli, 98 anos, um ancião. Ele está sentado numa cadeira, e a notícia era tão impactante, que o texto diz que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A mensagem era: Hófni e Finés estão mortos, e a arca foi levada. O impacto maior não foi nem os filhos, se você ler o texto, era a arca. Levaram a arca. Aquele contexto, uma morte. A esposa de Finéias, um dos filhos, estava grávida, e quando a esposa de Finés ouviu de que a arca tinha sido tomada, Israel tinha sido derrotado, e o sacerdote estava morto, ela entra em estado de parto. E quando, em meio ao parto, do nascimento do filho, ela morre também. E aí as parteiras pegam o filho na mão e dão um nome ao filho: Icabode, ou Icabô, quem conhece? E foi-se a glória de Deus. Encerrou-se um capítulo da forma mais trágica. Não temos mais a glória de Deus.
Aquela arca foi para os filisteus, 5 reis naquela época, de 3 cidades. Uma delas tinha um templo, Dagon. Colocaram a arca num sincretismo religioso, adoravam deuses. Ali era só mais um Deus na cabeça deles. Colocam a arca, e quando introduzem a arca no templo de Dagon, tem uma manifestação de Deus inédita. A Bíblia diz que a cabeça daquela estátua quebrou, a cabeça e as mãos. Pum! Os filisteus ficaram assustados, olharam aquilo, tira essa arca daqui. E quando tiraram a arca, levaram para uma cidade, a cidade foi tomada por uma peste. Então eles perceberam que a arca trazia muito problema para eles. Colocaram uma arca num carro, 2 bois, tinham uma encruzilhada. Eles falaram: a arca vai para a encruzilhada, sendo de Deus, para a encruzilhada que leve para uma cidade de Bet, não me lembro o nome, mas é uma cidade de Israel. A arca vai, os bois sozinhos, sem ninguém. Há um temor nos filisteus. Agora a arca, a presença de Deus não está em Israel, também não está nos filisteus, está caminhando rumo à cidade lá de Israel. E quando chega naquela cidade, o texto diz que os habitantes, os judeus, ficaram curiosos sobre a arca. E alguns deles abriram a arca, e havia a lei de Moisés em detalhes em relação à arca. Por exemplo, tocar nela somente levitas, e não poderia olhar para dentro dela somente sacerdotes no Santo dos Santos. O registro diz que eles olharam, 70 deles morreram quando olharam para a arca. Então vamos contabilizar aqui comigo: um Israel, um exército derrotado, 2 sacerdotes mortos, depois o sacerdote principal, o sumo sacerdote, morto, a nora morta, e uma sentença sobre Israel: Icabode se foi-se a glória de Deus. Aí o texto que nós lemos diz que eles levaram a arca daquela cidade para outra, Kiriat Jearim, e ali foi o versículo que nós lemos. A arca permaneceu por 20 anos. Daquele dia, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E o que acontecia em torno da arca? Lamentações. 20 anos. Em torno da arca, o que representava a presença de Deus, agora representava juízo de Deus e lamentações. Eu preciso contar esse contexto para vocês. Já estamos no meio desta série, Vencendo o Desgosto. O texto é exatamente em cima a história em cima em referência à arca, quando Davi vai levar a arca de Kiriat Jearim para o centro do seu governo. E no meio dessa condução tem uma morte, Uzá. Você podia então contar comigo, tem um exército derrotado, dezenas mortos, 2 sacerdotes ou 3 sacerdotes, uma nora, 70 homens, e agora Uzá. Você está conseguindo entender o desenho que eu estou fazendo aqui? O peso de ter aquela arca. Se você estivesse no lugar de Davi, você se arriscaria? E a arca? Não, deixa isso rápido, mexe com isso não. Isso aí deixa lá, vou contar a história. Morreu o exército, veio uma sentença sobre Israel e foi-se a glória de Deus. Está um negócio, nem Samuel mexeu nisso aí, deixa isso quieto. Você consegue então entender agora a audácia de Davi de querer a arca? Dá para você entender isso? Consegue captar agora um pouquinho dessa história? A audácia, a coragem, a ousadia de Davi. Eu quero a arca, eu quero a presença de Deus, eu quero trazê-la para o centro de Israel. Ela pertence a algo que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo, tem a ver com o nosso relacionamento com Ele. A arca representa muito para nós. Eu sinto, eu vivo a presença de Deus no pasto. Eu compus salmos, mas se ter a arca vai ser tão poderoso, vai ser tão diferente.
Davi alimentava dentro de si um desejo: eu quero a arca. Mas essa história ele sabia. Agora pense como ele se desgostou, como ele teve medo. O medo era legítimo, o medo era real. O medo não era apenas por causa do evento em si, da morte de Uzá. A morte de Uzá provavelmente acionou, e eu quero caminhar de uma forma, de uma conjectura, apenas provocou em Davi o medo, não só de Uzá, mas toda a história recente da arca. 20 anos de lamentações. Antes disso, filisteus mortos, 70 homens mortos, sacerdotes mortos, soldados mortos, tudo por causa da arca. E Davi agora tem uma chance de carregar a arca. Ele vai levar mais uma morte. Você teria medo? Quem mais? Eu teria. Cara, é sério demais esse negócio da arca. Morreu um homem aqui. Eu quero pregar nesta noite, enquanto eu meditava nesse texto, eu fiz algo muito ousado quando Deus me deu essa direção, vencendo o desgosto, que eu nunca tinha feito, mas eu tinha tanta certeza que era o Senhor. Estava num quarto, estava em BH, num hotel, estava em jejum, 24 horas de jejum, orando para esse novo tempo. Não estava receoso, mas havia uma tensão espiritual. Não sei se você já viu algo parecido, mas uma tensão de um tempo que vai nascer, isso em junho. E naquele hotel orando ao Senhor, falando: Deus, confirma o que tu quer. E lendo o texto, veio 12 temas, de 12 domingos. Estamos no 7º, e eu vou respeitar o que Deus me deu, o tema que Ele me deu, naquele momento, naquela noite, de joelhos, orando, de jejum, silêncio, sem interrupções, sem barulho, sem trabalho, um dia inteiro no silêncio, só falando com Deus. 12 temas, e o tema para esta noite, que naquele quarto veio, Ele honrou novamente. O tema desta noite é um tiro cego, aprendendo a confiar mesmo sem enxergar tudo. Em junho o Senhor me deu esse tema. E durante a semana, olha o que acontece, quando eu chego em casa domingo, eu já dou uma espiada num livrinho. Deixa eu ver se eu trouxe o livrinho para cá. Ele está em algum lugar, o caderninho, está ali com a minha esposa. Muitos receberam isso no início. Esse caderninho tem os temas aqui. Aí eu já saio aqui, já vou fazer agora, vendo qual foi o tema do próximo domingo que Deus me deu. Deixa eu ver, porque eu não me lembro. Deixa eu ver, esse domingo, um tiro cego. Aí eu vou abrir a folha, rumo à vitória, consolidar um processo de reconstrução, domingo que vem. Eu leio e eu passo a semana dirigindo um ônibus escolar, converso com um, converso com outro, mas a cabeça: Senhor, como é que vai ser isso? Aí Deus vai enviando alguns insights e vai baixando o download. Às vezes o download vem 100%, tem hora que vem aos poucos, mas vem. E esse veio aos poucos. E essa tarde eu sabia que o Senhor ia falar, com paz no meu coração. Estava no meu quarto, quer dizer, no quarto da Lorena, no meu quarto, minha esposa dormindo. Falei: vou ficar, vai que eu dei um glória alto. Aí fui para o quarto da Lorena, peguei a Bíblia e fui ler o texto mais uma vez, e pedindo: Senhor, confirma o que tu quer falar. E toda essa história veio ao meu coração. O Senhor me fez ver o início da arca como protagonista dessa história, lá quando Israel perdeu a guerra. E eu quero continuar depois de uma longa introdução, mas eu penso que o que eu vou falar a partir de agora talvez seja bem mais pontual e rápido. Todos nós carregamos experiências que podem nos travar na vida, coisas que não deram certo. A gente conhece traumas, o nome é isso.
São interrupções, perdas, dores. Pode concluir, pode fazer a gente concluir, não dá certo. Foi assim que aconteceu com Davi. Aliás, ele foi tentado para que isso acontecesse. Não dá certo. Eu levei a arca e teve mais uma morte. Uma sequência. Volta a arca para o lugar das lamentações. Pode ser que Deus resignificou o sentido da arca. Ela representa então não só a presença, mas um juízo. Então a nossa postura, a nossa posição é não de júbilo, mas de lamentações. Volte para lá, para Criado Jearim. Fique a arca lá por lá mais 20 anos. E você já sabe da história. Não foi isso que aconteceu. E você podia dar um glória a Deus por isso. Podia ser mais forte. Porque você já conhece a história, porque Davi não fez isso. Deixou a arca na casa de Obed-edom, foi para sua casa por 3 meses, recluso. O texto é silencioso a respeito dos atos de Davi, porque a Bíblia não vai contar todos os detalhes. A Bíblia vai dar luz e ênfase a um projeto maior, que é o plano da salvação, e como Israel está encaixado nisso, e essas histórias de personagens bíblicos mostra com clareza esse movimento de Deus, de resgate do homem. Então muitas partes da história vão ficar ocultas mesmo. Da próxima vez que você ler a Bíblia e tiver alguma coisa que não encaixa, lembre-se disso. O objetivo principal de Deus em relação à palavra, a revelação maior, é Jesus, a salvação de todos os homens. E já te alcançou, e você pode aplaudir mais uma vez, reagindo a isso. É o seu culto a Deus. Mas eu me vejo autorizado a dizer, até afirmar, estou fazendo isso por 7 pregações, de que na casa de Davi havia reflexão, como conduzir a arca, até porque ele faz essa pergunta no texto, como vou levar a arca? Davi não desiste de carregar a arca, ele só queria saber como carregá-la, já que deu errado, preciso fazer dar certo. Ele fica na sua casa. E naquele tempo eu consigo ver uma inferência no texto de 1 Crônicas 13 ou 14, se eu não me engano, que vai dizer que Davi, quando ouve a respeito da casa de Obed-edom sendo abençoada pela arca, ele já se levanta com o padrão da lei de Moisés, chamou os levitas, já começou a construir uma nova forma, ou a forma correta de conduzir a arca. Significa que por 3 meses Davi estava refletindo profundamente sobre como carregar a arca. E eu bati isso todos esses dias. Mas um ponto aqui que Deus mexeu comigo demais, um tiro cego. Como é que a gente faz a crer quando nós não temos todo o mapa? Mas Davi teve uma evidência que mexeu com ele. A evidência de movimentar Davi da sua casa e voltar ao encontro da arca foi a notícia de que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada. Espera aí, Davi, olha que eu vou repetir isso para você, porque nesse momento você prestou muita atenção nos 20 minutos que começamos a pregar, e falei sobre todo aquele tempo em que a arca representava lamentações, em que a arca representava um juízo, e que a arca representava dores. Havia uma memória arrasada sobre a arca, e agora Davi recebe uma notícia: ei, na casa de Obed-edom a arca não traz lamentações, nem juízo. Neste momento a arca produz júbilo e bênção. Depois de tanto tempo, Davi, ele se levanta, ele estava ali gerando uma expectativa elevada sobre a arca. Vou fazer dar certo. Quando é que vai acontecer? Eu não sei, mas eu vou colecionar aqui, vou estudar sobre como levá-la, vou mobilizar diferente. E ele precisava só de um sinal, e o sinal era a arca ativa, presença de Deus ativa. E eu quero pregar usando exatamente esse termo.
Por muitos anos, a arca representou lamentações e juízo. 70 homens mortos, sacerdotes mortos, um exército derrotado, uma sentença espiritual. E Icabode foi-se a glória de Deus. Há um marco, há um estigma na história de Israel. Israel, você pode tentar dar certo, mas pode ser que não dê. A Bíblia diz que quando Deus reprovou o rei Saul, Samuel falou para o rei Saul: Saul, Deus já escolheu um homem que é segundo o seu coração. Irmãos, tem lamentações de 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia só fala, a informação que nós lemos em 1 Samuel, na casa de Abinadab tem lamentações. Mas nos céus, Deus está costurando um movimento. Levanta um homem segundo o seu coração. É um garoto. Eu louvo a Deus por cada garoto que glorifica e adora o Senhor. Eu queria que mais adolescentes estivessem para ouvir isso aqui. Gabriela, fale para eles essa mensagem. Deus costura nos céus um plano e inclui garotos. Eu me lembro quando 9 anos de idade, eu me vi incluído num plano celestial. Eu me lembro quando eu fui desafiado a pregar pela primeira vez, me deram um livretinho, O Filho Pródigo. Tia Conceição falou para mim: olha, você vai pregar no culto das crianças e você vai pregar nessa história, leia ela. Aí me deu o livro, eu li o livro, eu gostei da história, fui para a Bíblia, li Lucas 15 e preguei, irmãos, com uma alegria, empolgado. Eu falei: olha, o filho pródigo se perdeu, mas o pai se alegrou porque ele voltou. Claro que eu não sei como eu preguei naquela época, eu tinha só 9 anos, não me lembro de tudo. Mas era um garoto e Deus construindo uma história. Irmãos, quando Davi ele ouve a notícia de que a casa de Obed-edom não tem lamentações, depois de, vamos colocar aí, mais de 20 anos, só na casa de Abinadab foram 20 anos de lamentações. E antes de Kiriat Jearim, teve lá no templo de Dagon, teve na casa de Saul, e tanta se acumulou naquele tempo uma percepção negativa da arca. Pela primeira vez, irmãos, de um longo tempo, 20 anos representa meio ciclo. Toda vez que a Bíblia fala de números, e a gente, teólogos estudando números, quando se fala de 40 anos, fala de um tempo, um ciclo perfeito, um ciclo em que a pessoa completa o propósito dela diante do Senhor. E 20 anos fala de meio ciclo, faltava mais meio ciclo. Ouve-se pela primeira vez uma informação diferente a respeito da arca. Você consegue entender como Davi foi reativado, reposicionado, recolocado para pegar a arca de novo? Como é que foi? Seu Davi, bom dia, seu Davi. Eu queria dar uma informação para o senhor. Então, seu Davi, o senhor é o rei de Israel, o senhor levou a arca, né? O seu Uzá morreu, mas tem um negócio novo acontecendo aí, seu Davi. É uma boa notícia. Eu não sei como seria hoje, porque os jornais não têm muitas boas notícias, e são raras ter. Mas naquele tempo, a boa notícia chegou aos ouvidos de Davi, não como a gente lê na Bíblia, porque a gente lê rápido. E a casa de Obed-edom foi abençoada. Sim, aí tu continua a leitura. Aquilo gerou uma explosão em Davi. O quê? A arca? Eu estou carregando um peso, frustração, uma dor, um estigma, uma derrota, mas eu estou processando isso, de como levar essa arca. Ela está abençoando. Deus reativou a bênção dele sobre Israel. Deus, ele reativou o plano dele. Não tem lamentação lá não. Obed-edom não está lamentando. E os outros homens? Não tem não, seu Davi. Tem júbilo. Por quê? Porque tem bênção de Deus. E ele se levanta com todo o aparato.
levitas, sacerdotes, faz uma convocação e diz: vamos conduzir a arca, e desta vez vai ser diferente, irmãos. O que fez Davi entender que iria dar certo, conduzir novamente a arca, isso é um tiro cego. Isso é ir à frente sem ter grandes garantias. Você sabe, você é humano como eu. A gente precisa de muitas boas garantias. A gente quer estar seguro em tudo. Aliás, a sociedade sabe explorar bem isso. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de tudo hoje. Tem seguro das coisas mais banais que você puder. Plano de saúde, tudo é seguro. Faça seguro do seu sapato novo. Daqui a pouco estão criando isso. Olha, seguro de você viagem por 12 horas. Se você viajar por 12 horas, você terá a garantia de um guarda-costas. Daqui a pouco, atenção pessoal criativo. Tem seguro de tudo. Nós, seres humanos, temos uma ânsia de garantias. Por isso que Jesus ordenou, e é o melhor texto, mais terapêutico, é Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Olhe para os simples. Olhe para os lírios. Olhe para as aves dos céus. Olha como o Senhor cuida deles. Vocês não são muito mais importantes do que isso? Irmãos. Davi, se fosse nos nossos dias do século 21, a gente queria ter muita garantia. Eu só pego a arca se primeiramente tem uma garantia do céu de que ninguém vai morrer de novo. Eu só trago a arca se eu tiver a certeza de que ponta a ponta vai dar tudo certo, 100% certo. Quem já viajou para longe de carro aqui? Paulo acabou de fazer. Posso falar, Paulo? Paulo e Ivan se trocaram ali, foram para o Nordeste de carro. Olha que benção. Teve uma vez que ele estava filmando, aí ele filmando todo alegre, ele e a esposa, aí atrás as meninas: ai meu Deus, quando chega. Aí o que a gente quer? A gente quer garantia de ponta a ponta, que tudo dê certo. Davi não poderia, depois de um histórico, de uma arca que produz lamentações, e aquela arca que produz lamentações, produziu na vida dele também lamentações, na primeira tentativa. Ele sabe o histórico da arca, ele vai tentar conduzir a arca, e tem uma derrota no meio do caminho. Ele vai para casa e poderia pensar: eu tentei, está vendo? Realmente a arca, ela talvez perdeu a legitimidade dentro de Israel, eu não sei o que fazer, vou estudar sobre isso. Mas Davi não se trancou, Davi não se fechou. Um sinal de Deus ativo. Deus ativo é Deus se movimentando. Ei, sabe o que você precisa para se posicionar, para dar um tiro cego para o seu propósito de vida, de encerrar um ciclo talvez de 20 ou mais anos? Sabe o que você precisa? De um sinal de um Deus ativo se movimentando. Você podia dar um glória a Deus de novo. Eu acho que eu peguei esse hábito para ver você pegando a palavra, dizendo: glória a Deus, eu entendi. Você está lá pensativo. Olha, a arca é lamentações, 20 anos na casa de Abinadab. Na casa dele o registro é lamentação, o povo lamentava. Agora tem um novo registro. Qual o novo registro? A casa abençoada. A casa abençoada é sinal de Deus ativo, de Deus em movimento. Não transforme o trauma que você sofreu, seja qual for. E essa palavra não é uma palavra de autoajuda para você, é palavra revelada de Deus para a sua vida. Não transforme esse trauma em uma sentença definitiva na sua vida, porque tem gente que se transforma numa sentença definitiva. O cenário poderia ser Davi na sua casa dizendo: tá bom aqui, vamos reinar, vamos sair para a guerra. Oh, Davi e a arca, não fala esse nome, eu lembro de muita coisa ruim. Usar, não lembro, não toca. Tem uma outra morte tão dolorosa como essa. Era filho de Davi, e assim, aquele filho era um filho fora do padrão. Era um filho de um adultério. Davi adulterou, cometeu um homicídio, pecados gravíssimos. E a sentença de Deus é: esse filho não vai nascer, ou melhor, ele vai nascer e ele vai morrer.
E o filho ficou doente e ele se reclusou em casa. E a Bíblia diz que ele ficou o tempo todo ali, na casa, recluso. Os servos, diz o registro, que tinham medo de ir lá falar com Davi. Aí cochichavam entre si: quem vai dar notícia que o filho morreu? Alguém poderia dizer, é só uma imagem de pregador: ai, vê se primeiro ele não tem espada, vai que ele... Lembra de quem deu a notícia do rei Saul? Carol? Vai que quando alguém... seu Davi, seu filho morreu, o cara já puxa com a espada no teu pescoço. Mas eles estavam cochichando. Aí Davi ouviu, percebeu, o que houve? Aí alguém gagueou, aí o outro, o filho morreu. E Davi, o texto diz que naquele momento que recebe a notícia, Davi toma um banho, faz a barba, faz uma oração e se posiciona para a vida novamente. Sabe onde Davi aprendeu isso? Na arca. Ele não guardou aquele trauma para dizer assim: eu sou assim mesmo, é perdido mesmo, a minha vida, eu tenho uma coleção de derrotas. Se eu trazer a arca, é uma coleção de derrotas. Derrotas lá do exército, dos sacerdotes, tem até um nome, e foi-se a glória de Deus. Isso já não vai dar certo. Aí alguém vem dar notícia: a casa de Obed-edom não tem lamento. Davi, ele estava preparado o suficiente para entender que aquele era um sinal de Deus. Eu escrevi aqui, contabilizando as 70 mortes daqueles homens que olharam para dentro da arca, e mais uma morte. Davi tinha 71 motivos para não voltar a carregar a arca, mas voltou. Você tem 71 motivos, ou até mais, para dizer assim: eu não consigo fazer essa faculdade, eu não consigo voltar a servir, eu não tenho mais o hábito de orar, ler a palavra, eu não consigo mais congregar e me conectar a um povo a ponto de servir nesse povo, eu não consigo mais e tal, e você talvez tenha uma lista. Deus está falando hoje com você. Talvez isso tenha a ver com uma profissão, talvez isso tenha a ver com um projeto, um sonho, talvez isso tenha a ver com uma vida de relacionamento conjugal, eu não sei. Mas há uma voz de Deus nesta noite, e dentro dessa palavra dizendo para você: fique atento ao Deus ativo. Irmãos, eu estou apaixonado por esse texto. Até eu pregar da próxima vez, esse texto eu quero ele fervendo dentro de mim, porque eu vou aplicar, estou aplicando ele à minha vida. A arca de Obed-edom, na casa de Obed-edom, não simbolizava derrotas nem dores, simbolizava grandes vitórias. Fique de pé em nome de Jesus. Tomara que você tenha pego e entendido essa palavra. Davi volta, e desta vez ele não precisa de um mapa completo, apenas uma evidência. Anote isso agora, que eu vou orar em cima disso. Preste atenção. Davi não precisou de muitas garantias para voltar a arca, levar a arca. Talvez você esteja escrevendo um manual para Deus, para dizer para Ele: Deus, eu só volto a carregar o projeto que Tu me deu, o propósito que é para eu viver, se aqui o manual, se voltar assim, assim, assado, se isso acontecer, isso aqui também. Eu ouso dizer para você nesta noite: rasgue esse manual. Você precisa só de uma evidência de que Deus está ativo, há uma casa sendo abençoada. Encerre hoje a lista de garantias que você colocou. Está na hora de posicionar para um tiro cego, ou seja, uma fé sem enxergar muita coisa, só uma evidência. Deus ativo, Deus ativo. Casa abençoada é a arca. A arca abençoando é Deus ativo. A arca lá de Abinadab não tem um registro da bênção lá. Só tem lamentações. 20 anos. Ficou 3 meses. Faz essa comparação, a proporcionalidade disso. 20 anos para 3 meses. 20 anos, o texto registra lamentações em torno da arca.
na casa de Obed-edom, 3 meses, a bênção de Deus. Davi, ao ouvir isso, interpretou, discerniu, sem procurar o profeta Natan. Seu profeta, eu acho que eu recebi um sinal, e parece que esse sinal representa de eu voltar lá, trazer a arca novamente. O que o senhor acha? Davi não quis compartilhar isso com mais ninguém. Davi estava tão sensível ao Senhor, apesar de colecionar algumas derrotas, ou melhor, entender que a arca colecionava esse movimento de conotação negativa. Davi entendeu que Deus estava ativo ali, e Deus ativo. Se você sair daqui hoje crendo num Deus ativo sobre a sua vida, se você tem um sinal pequeno de Deus dizendo assim: eu sou a nuvem e eu vou começar a andar. Parou agora, eu parei essa nuvem, Israel, para você se acalmar, para você se reordenar. Eu parei esta nuvem, Israel, para você descansar. Estamos no deserto, Israel, a nuvem vai andar, ande com a nuvem. Tem gente que está parando enquanto a nuvem está andando, e eu oro para que não seja você. Um menor sinal, uma menor evidência. Seu Davi, a casa está abençoada. É o que você está falando, rapaz? Isso é sério, isso é inédito. Mais de 20 anos a arca não tem esse efeito. Se tem esse efeito, eu quero a arca de volta. Vencer o desgosto é perceber não todo o mapa da vontade de Deus, é perceber as pequenas evidências de um Deus ativo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se Deus te alcançou hoje nessa noite, se você entendeu todo o recado de Deus, se você veio aqui e talvez você está há algum tempo olhando para um projeto de vida que deu errado, e talvez você esteja exatamente listando porque deu errado. Talvez você esteja exatamente bem recente com aquilo dentro de você. Uzá morreu, vai dar errado. Deus está falando contigo hoje. Encerra neste dia, nesta noite, esse efeito da perda. Tem perdas que, quando acontece, elas vão ganhando gorduras, camadas na sua mente, no seu interior. Elas vão crescendo e vão acumulando ideias, e parece que essas ideias se tornam fortes em você, e tornam em você uma realidade que não é exatamente a realidade, mas essa dor, essa perda, essa morte criou esses cenários. Deus quer tirar você desse cenário. Deus quer tirar você deste desgosto. Eu estou insistindo em pregar isso. Eu sinto o Espírito Santo aqui me impulsionando para dizer para você: acabou esse ciclo. Há um movimento de Deus. Não seja incrédulo, porque é só um sinal. Elias, eu vejo uma nuvem, ela é muito pequena. O Senhor falou o quê? Grande chuva? Olha, seu Elias, é uma nuvem tão pequena que não pode produzir grande chuva. Mas o Elias, crente, perseverante, ligado aos céus, discernindo tempos e estações, se levanta com uma mensagem. Diga para o rei Acabe: se prepare, porque esta pequena evidência é um tempo novo para Israel. Está se encerrando a escassez, o deserto sobre Israel. E Deus diz para você: observe, não uma grande evidência, mas uma pequena evidência. Pode ser um testemunho de alguém. Essa manhã eu ouvi um testemunho tão edificante. A Alessandra contando, 2 anos. Eu vou repetir isso e vou orar. Cadê a Alessandra? Eu vi
Flávia estava ali. Vou repetir seu testemunho. Desejosa demais de ser mãe. Queria muito ser mãe. Sonho de vida, sonho de consumo. Eu quero ser mãe. E o Eduardo, esposo, pai também. Eu quero ser pai. Geraram isso de tal maneira que ela ia sempre lá, mensalmente na farmácia, pegar o teste. E ela estava pregando Salmos 40, espere com paciência no Senhor. Quando Deus falou isso com ela, de ela encerrar esta ansiedade. E a Bíblia nos garante isso. Se eu lanço sobre Ele a nossa ansiedade, temos uma certeza, Ele cuidará. E quando ela fez isso, irmãos, ela começou de um determinado momento a passar mal, 2 anos tentando. E ela passou mal no trabalho. E uma serva do Senhor, uma varoa de fogo, olhou para ela, estendeu a mão e disse: vá jubilar, você está grávida. Ela olhou: sério? Ó, eu vou para casa que eu estou passando mal. Ó, seu diretor, eu tenho que sair, estou passando mal. Tá bom, pode sair. Aí ela vai, antes de chegar em casa, ela não conseguiu se conter. Deixa eu pegar aqui o aferidor para ferir se estou grávida. Estava grávida. Um pequeno sinal. O que você está esperando? Ou você desistiu de esperar? Será que a incredulidade tomou conta de você? Será que você acredita que a arca da aliança, a presença de Deus, não pode mais abençoar a sua vida, a sua casa? Será que você está entendendo que esta arca pode abençoar outros, mas não você? Há hoje uma autorização dos céus para dizer que Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer recompor você. Deus quer te reposicionar para você voltar a levar a arca, mesmo com poucas evidências do que vai acontecer. Davi não precisou de muito. Davi não precisou contabilizar as vitórias que a arca produziu. Ele só precisou saber que Deus estava ativo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Se você hoje quer fazer um movimento representativo diante de Deus e dos homens, vindo à frente dizendo: eu quero dizer para o Senhor que eu creio nas pequenas evidências do céu. E pode ser que esta mensagem seja já uma pequena evidência de um Deus ativo sobre a sua história. Vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Nós vamos adorar. Enquanto adoramos, venha com fé, venha com júbilo, venha rasgando a história do Icabode. Não vai ter mais Icabode na sua vida. E foi-se a glória do Senhor. Não vai mais existir sem você. Você pode vencer. Pare, chega de se esconder. Talvez isso seja agressivo, ofensivo para você, mas pode ser que toda a sua história você esteja lendo a partir de perdas, de dores que te consumiram e residiram na sua alma. E você diz: eu não quero mais. Eu não quero mais conduzir esse projeto de vida. Deus está ativo. Essa mensagem para você é: volte a crer. Dê um tiro cego. Não precise de muitas evidências. Deus está ativo. Adore e venha orar comigo aqui. Vamos orar. Vamos orar. Deus está ativo. Deus está ativo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro,
peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Senhor, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu vou orar agora, mas eu quero agora, nesse momento, antes de orar, só mais uma colocação. O que vai prevalecer na sua vida? O histórico de 20 anos de lamentações em torno da arca, do Icabode, 70 homens mortos, de Uzamor, de Zamor, esse histórico, ou histórico, um pequeno histórico somente, que prevaleceu na vida de Davi, a casa de Obed-edom sendo abençoada. O que vai prevalecer? Você escolhe hoje. Se você, por muito tempo, a sua vida está sendo influenciada por um histórico como esse, de lamentações, de morte, de derrotas, de perdas, de não dar certo, seja qual for a área, hoje a voz de Deus para você é: Deus está ativo. Existem evidências que podem superar, podem ser pequenas, mas elas vão superar todas as perdas que você já teve. Você estar aqui, vem aqui agora. Se você entendeu mais claramente o que eu estou falando, se você há muito tempo está sob o efeito de uma arca que produz lamentações, juízo, que você entende isso, a sua história entende. A minha história não tem tantas vitórias, pastor, eu não consigo ter tantas vitórias. Há uma sequência de derrotas que me paralisa na minha mente, na minha alma, tem travas. Deus falou com você hoje. O que vai prevalecer não vai ser mais nada desse histórico. O que vai prevalecer é um pequeno sinal da bênção de Deus. Nós estamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Essa é a Tua igreja, essa é a Tua noiva. Estamos sendo edificados por Ti. Há uma parcela do Teu povo aqui, Senhor, que está respondendo esta palavra publicamente, fisicamente, mas também com o coração, dizendo: Senhor, hoje faço valer o Teu sinal. Deus ativo é o suficiente para eu crer. Não preciso de todas as garantias. Senhor, esta é a oração deles, e eu venho orar com eles, nesse nível de fé, nesse nível de entrega. Senhor, responde a eles. Senhor, que eles possam sair daqui já jubilosos, diferentes. Segunda-feira já vai ter novos planos. Segunda-feira já vai ter uma nova rotina. Uma nova rotina vai se estabelecer à noite, nas manhãs, nos dias, no cotidiano, no horário do almoço, no trabalho. O lápis, a caneta, o papel vai ser de anotar planos, projetos, dizendo: o Senhor é comigo, o Senhor é o meu Redentor, Ele vive, Ele se levantou sobre a terra. Eu oro, Senhor, para que hoje se encerre essa atmosfera de luto e renasça hoje a atmosfera de júbilo, júbilo, que haja louvores novos, que ao dormir, o Teu povo venha dormir ouvindo louvores, canções dos céus. A arca representa a Tua presença, Senhor. Cristo representa a Tua presença sobre nós. A partir de hoje, nós vamos focar
nesta presença, nessa representatividade. A cruz de Cristo, a obra de Jesus, representa o maior efeito colateral sobre a minha vida. O maior efeito colateral não foram as perdas, não foram o histórico difícil que eu tive. É a arca de hoje, é a presença, é Deus ativo. Oh, se você crê nisso, se você é a poça disso, adore o Senhor com suas melhores palmas, com adoração.